Olá pessoal, Matheus Vieira já está por aqui e hoje nós vamos falar sobre a construção da carreira de um cabeleireiro. Nós vamos abordar como conquistar e fidelizar clientes. Para isso, para dar essa dica, eu trouxe aqui a Olga Fonseca, super especialista em marketing e vendas. Olá Olga. Olá, prazer estar aqui. E por que é importante hoje em dia a gente falar sobre marketing na nossa carreira, Olga? Então, Matheus, todo cabeleireiro precisa ser um pouco marqueteiro e um pouco vendedor. Porque os melhores cabeleireiros fazem isso e incorporam isso no dia a dia. Então, por que você precisa ter essas técnicas de vendas? Se você faz as coisas da mesma maneira, você vai atingir sempre os mesmos resultados. Então você está aqui hoje, então o que você fez te trouxe até aqui. Agora, se você tem um objetivo diferente, se você tem quer um resultado diferente, você precisa fazer outras coisas e coisas diferentes. Então é ilusão a gente pensar que fazendo as mesmas coisas a gente vai obter um resultado diferente. Então é por isso que a gente precisa se preocupar com marketing e vendas. Muito legal isso, Olga. Eu quando comecei a perceber na minha carreira em que tudo que eu construí de hábitos de trabalho me deu o patamar que eu tenho, eu comecei a perceber que para alcançar coisas a mais, eu tinha que deixar de fazer algumas coisas e conquistar outras habilidades, inclusive essa de marketing. Exatamente. Então, o que a gente precisa pensar? O que o cabeleireiro precisa pensar? Primeiro, ele está satisfeito com a carteira atual de clientes? Então, é uma pergunta que você tem que se fazer. Segundo, você sente que poderia conquistar mais clientes? Terceiro, você às vezes perde clientes, eles deixam de ir e você não sabe o motivo e não consegue recuperar esses clientes. Então todas essas perguntas precisam ser feitas. Por quê? Porque a análise da sua carteira de clientes é o primeiro indicativo de que você pode fazer ações diferentes. Quais estratégias você faz para conquistar mais clientes e para reter mais clientes? Olga, por que o cabeleireiro precisa se preocupar com esse pilar tão importante que é como construir a sua carteira de clientes, como fidelizar e manter os seus clientes? Hoje a concorrência ela é muito forte, né? Hoje o cliente, a gente tem que ir até o cliente, antes o cliente vinha até o cabeleireiro, hoje não, nós temos que nos vender o tempo todo, né? Essa é a grande mudança que muitos não perceberam, hoje nós temos que ir até o cliente e dar uma dica de como a gente pode ultrapassar essa concorrência. Então, são 5, eu falo que é a estratégia da mão. São 5 dicas e 5 estratégias, na verdade, que o cabeleireiro precisa usar todos os dias para ter essa habilidade de marketing e vendas desenvolvida. A primeira é definir o seu objetivo. Então, sempre que você vai lançar uma nova estratégia, você precisa definir um objetivo. Saber qual é o seu objetivo de faturamento, quais são os seus objetivos de cliente, se você quer recuperar seu nome, se você quer ter mais reconhecimento, você precisa, primeira coisa, definir o seu objetivo. O que você precisa para si naquele momento da sua carreira, né? Exatamente isso. E sempre esse objetivo pode mudar dependendo do tempo. Da fase da sua carreira. Então a primeira coisa que um cabeleireiro pode fazer é o planejamento. Ótimo. Que é essa definição do objetivo, é a primeira estratégia. A segunda estratégia é atrair clientes. Sempre um cabeleireiro precisa pensar nessa atratividade. Mesmo que ele já tenha uma carteira de clientes fixa, ele precisa atrair novos clientes. Terceiro, é o atendimento ao cliente. Então, durante o processo de atendimento, muitos cabeleireiros se preocupam com a parte técnica, mas não se preocupam em envolver o cliente, vender o seu serviço naquele momento e depois. Então essa parte de atendimento ao cliente no momento da verdade, que é quando o cliente senta na cadeira, é muito importante. O quarto, sempre lançar novidades. Então essas novidades, trazer uma novidade, às vezes não é só uma oferta, alguma coisa relacionada a preço. É uma novidade mesmo em relação a um trabalho, a uma linha nova, a uma técnica nova, não é? Assim, são coisas em que motivam o cliente a virem para o salão para fazer algo diferente que ele já faz, não é? Exatamente isso.
E a quinta é a fidelização do cliente. Então, como o seu cliente ele pode voltar mais e mais vezes e com maior frequência para sua cadeira. E mais importante, indicar para outros clientes. Exato. E a dica poderosa de hoje é justamente sobre fidelização de clientes. Então a gente vai ouvir agora do Matheus qual que é a estratégia que ele usa para uma das estratégias, né, que a gente achou uma bem poderosa, que é como fidelizar esse cliente. Conversando aqui com a Olga e tentando desvendar um pouco esse mundo, né, de fidelização de cliente, nós chegamos à conclusão que quando você usa os pilares, né, Olga, que nós estamos discutindo, que é o primeiro, que é o diagnóstico. Quando você usa o seu diagnóstico e descobre com a cliente a necessidade dela, para não esse atendimento que você está fazendo, mas os próximos, né, você vai usar o seu segundo pilar, que é a habilidade técnica. A habilidade técnica sua como cabeleireiro vai permitir você desvendar as necessidades futuras e compartilhar essa necessidade com a cliente. Quando você compartilha com a tua cliente essas próximas necessidades, você com certeza vai ter a cliente na sua cadeira futuramente. Olga, vamos dar um exemplo bem prático que acontece no salão. As clientes que fazem mechas. Qual que é uma das maiores reclamações das clientes que fazem mecha? O cabelo, quando ela retorna para o salão para fazer o retoque da mecha, a cor está amarelada. Isso, Olga, a maioria das clientes se queixam disso. Isso por que isso acontece? É falta de um tratamento adequado na hora certa. Então, quando você compartilha com a cliente a necessidade dela nas próximas visitas, ou ela tem a noção que você indicou, né, e ela sabe que ela tem que voltar, aquilo ficou na cabeça dela, mas com certeza quando ela sente essa necessidade, ela vai voltar para a tua cadeira. Então, para um próximo corte, quando você dá uma data para isso, daqui 30 dias seu cabelo vai começar a ficar com a ponta ressecada e a sua franja não vai mais encaixar no seu rosto. Quando você dá essa direção do que ela tem que fazer, a maioria das clientes vão estar voltando e retornando à sua cadeira para fazer esse serviço. Então, isso é tão importante, gente, porque a gente coloca no momento do atendimento, já dá o gancho para um outro serviço. Então, o que é muito importante em termos de marketing é você ter esse controle. Então você pode, talvez tenha um sistema dentro do seu salão, ou se não tiver, você pode mesmo criar um prontuário de cada cliente, colocando quais são os serviços que ele fez e quando ele deve retornar. E o que é importante? Você criar uma base de dados de clientes que tem o telefone, o WhatsApp. Por quê? Porque você pode mandar uma mensagem para o seu cliente falando: olha, já está na hora de retornar. Isso é super simpático e lembra o cliente, com certeza vai aumentar a frequência de visita do seu cliente. Eu melhorei muito meu faturamento, minhas visitas de cliente com essa real necessidade do serviço do cliente, né? Quando ele percebe que você está preocupado e você auxilia e resolve, vamos chamar de problema, resolve uma situação que é desconfortável para a cliente, mas com certeza ela vai voltar. O cabelo é uma necessidade diária, a mulher arruma o cabelo todos os dias. E quando passa um determinado tempo, ela precisa desse ajuste no cabelo, não é? Então... É isso aí. Então, pega essa dica, começa a usar amanhã. Se você já tem o banco de dados do seu cliente, pensa quais mensagens você pode usar para ter esse relacionamento com o seu cliente e já começa a anotar quais são os próximos serviços que o seu cliente pode fazer. Gente, não tem erro. Você vai aumentar imediatamente a quantidade, a frequência que o seu cliente vai e vai aumentar a fidelização do seu cliente. Bom, Matheus Vieira já vai ficando por aqui. Fique atento aí no seu e-mail para as próximas dicas e te vejo aqui no Hair Start Team. Tchau, tchau.